Meu irmão, todos pecaram, ninguém consegue salvar a si mesmo. Diz, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Como então entrar nesse padrão da glória de Deus, onde está tudo que a gente precisa para ser feliz? Como? E a palavra de Deus, como toda palavra, foi divinamente inspirada para nos ensinar, nos corrigir. A palavra de Deus também nos ensina como a gente faz isso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 20. Olha o que está escrito. Diz, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Meu Senhor Jesus, Ele é Deus. Ele estava com Deus na hora que o mundo foi criado. Tudo o que foi criado foi por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E nesses últimos tempos, Ele foi revelado a nós, por causa de nós. Glória a Deus, meu irmão. Então, a cruz não foi um acidente. A cruz foi um ato deliberado por Deus. Meus irmãos, foi o cumprimento da promessa de que viria um Salvador, viria um resgatador, que ligaria novamente a humanidade a Deus. Foi a solução que o amor de Deus preparou desde a eternidade. Meu irmão, nós estamos afastados, a Bíblia diz, estamos afastados de Deus por nossos delitos e pecados. E para trazer de volta a humanidade, Deus trouxe, eu vou fazer da humanidade meus filhos, para usufruírem de tudo que é meu. Por isso Jesus veio e morreu na cruz por nós. No Antigo Testamento, mostra o espelho da nossa condição. O Antigo Testamento é um espelho. O Antigo Testamento não nos salva, não traz uma salvação definitiva. Sempre Deus fala, o homem errava, vinha Deus e fazia uma aliança. O homem quebrava a aliança, vinha Deus e fazia outra aliança. E assim foi se seguindo. E nos mostra quem realmente somos. Nós somos aqueles que volta e meia vão errar. E a lei revelou que o homem, a lei do Antigo Testamento, que o homem por si só é incapaz de agradar a Deus. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. Diz, de fato, eu não saberia o que é cobiçar, se a lei não dissesse, não cobice. A lei vem e diz algumas coisas, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Se não houvesse lei, eu nem saberia que não devia fazer isso. Porque o homem, na sua ignorância, não saberia que estaria fazendo errado. E o homem precisou dessa correção, não faça isso, não faça aquilo. E em Isaías capítulo 53, versículo 6, ele diz, todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos próprios caminhos. Quantas vezes as pessoas se desviaram dos caminhos de Deus? Foram ministradas, receberam a palavra de Deus, receberam a vida de transformação, conheceram pessoas, se envolveram com pessoas que não conheciam antes, e de repente saíram, se desviaram desse caminho. Meu, a lei, ela apontava o pecado, colocava o dedo, você errou nisso, errou nisso, mas também apontava para a necessidade de um Salvador. Ou seja, vocês nunca por vocês mesmos vão conseguir a salvação. A lei, o Antigo Testamento, ela estava preparando o caminho para Jesus, o Cristo que viria. E Jesus é a solução definitiva de Deus para todo o problema da humanidade. Às vezes as pessoas passam por um problema, elas vão para uma clínica, e isso quando tem condições de ir, né? E não é errado. Passa por uma enfermidade, busca um médico, e não é errado. Mas ela acha uma solução momentânea. Se ela não mudar a sua vida, ela entra uma enfermidade pior do que qualquer enfermidade no corpo, entra a enfermidade do pecado.
Porque essa enfermidade mantém a pessoa num caminho que vai levar ela para a perdição, para o inferno. Esse é o problema maior da humanidade. E a solução definitiva de Deus foi Jesus Cristo. E o Novo Testamento? No Novo Testamento nós vemos a graça que restaura, ou a graça restauradora. Graça é algo que não custou nada para mim e para você. É graça. A Bíblia fala que foi pela graça vocês foram salvos, não pelas obras. Não é porque você traz, né, aqui um quilo de alimento, que você fica de boa com Deus. Não é porque você é bonzinho, não é porque você não engana os outros, que você é honesto. Isso aí, meu irmão, isso é um padrão de qualquer ser humano, deveria ser assim. Mas a salvação e esse tipo de ações não nos dão a salvação. A Bíblia fala que nós somos criados para ter as boas ações. Ele diz, pela graça vocês são salvos, não pelas obras. E a graça é dom de Deus. Só Ele pode nos dar a salvação, e Ele deu para nós. Para nós foi de graça, mas para Ele custou muito. É como se você tivesse uma dívida impagável e viesse alguém e pagasse por você essa dívida. Para você a dívida era tua, mas para você saiu de graça. Em João 1,17 nós lemos, diz, pois a lei foi dada por meio de Moisés, o Antigo Testamento. Diz, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então quem trouxe essa conquista para nós foi Jesus Cristo. Quem trouxe, olha, eu vou fazer uma nova aliança. E quem estiver dentro dessa aliança, é uma aliança eterna. É uma aliança que não vai precisar fazer outra aliança de novo. Efésios capítulo 2, versículo 13, diz, agora porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam distantes, foram aproximados dele por meio do sangue de Cristo. O sangue de Cristo, no mundo espiritual, a moeda do mundo espiritual é sangue. Tanto é que, né, nas algumas, vamos chamar aí de religiões, para praticar alguma coisa, para a pessoa ter um benefício, tem que derramar sangue. Sangue de um animal, sangue de uma ovelha, sangue de um bode, e às vezes até sangue humano. Então no mundo espiritual a moeda é sangue. E veio Jesus e derramou seu sangue e comprou a humanidade de volta para Deus. Como era o sangue de um homem sem defeito, um homem sem pecado. Foi uma compra de uma vez só. Não precisa de um novo derramar de sangue. E Jesus veio, por isso que ele não se casou, por isso que ele não se contaminou, por isso que ele nasceu do Espírito Santo e não de um relacionamento normal entre homem e uma mulher, porque ele veio com um sangue puro para pagar o preço. Porque no mundo espiritual o sangue é a moeda. Imagine lá, Deus diz, eu quero a humanidade de volta, e Satanás, eu vendo a humanidade. Quanto vai custar o sangue de um homem sem pecado? Lá em Apocalipse a Bíblia fala que Deus, através de Jesus, né, mandou Jesus, comprou toda a humanidade com o seu sangue. Veio comprar toda a raça, língua, tribo e nação. Jesus comprou para Deus. E aqui na terra não tinha nenhum homem sem pecado. Todos, a Bíblia fala que todos nasceram de Adão, que é a primeira semente. E se a primeira semente está contaminada, todos os frutos que nascerem dessa semente também vão nascer com o mesmo contágio. Então nenhum homem dentro da humanidade, sabe, nasceria puro, nasceria com sangue sem pecado. Por isso que Jesus precisou vir do céu, por isso que Jesus precisou nascer de uma virgem, por isso que Jesus não se casou, ele não se contaminou com o padrão deste mundo.
porque Ele tinha um propósito, Ele ia derramar o sangue dEle na cruz do Calvário, para nos comprar. É por isso que esse texto, esse versículo, não é algo simples. Quando a gente lê, diz agora, porém, em Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 5,17: pois aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então quem está em Cristo agora, porém em Cristo, e nós estamos em Cristo, amém? Em Cristo, o que acontece para você que está em Cristo? Em Cristo, vocês antes que estavam distantes, foram aproximados dEle por meio do sangue de Cristo. Meu irmão, o direito de você orar a Deus, o direito de você se tornar filho de Deus, foi conquistado pelo sangue de Cristo. E cada vez que a gente for participar da Santa Ceia, diz: este é o sangue da nova e eterna aliança. Meu irmão, nós temos que fazer com outro entendimento, entender o que custou para que a gente chegasse neste momento. Por que nós fazemos em memória de Cristo? Porque foi Ele que pagou o preço. Meu irmão, a cruz, ela está vazia. A cruz vazia é a marca da vitória, glória a Deus. Porque o nosso Deus não está morto, o nosso Deus não está pregado na cruz, o nosso Deus ressuscitou. O poder que venceu a morte estava em Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Ele é o primogênito daqueles que ressuscitaram. Quer dizer, outros depois dele também ressuscitariam. Estava falando de nós, que nós não vamos morrer, meu irmão. Você não vai morrer. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não vai morrer, você vai ressuscitar. Essa é a verdadeira vida. Então a cruz, a vazia é a marca da vitória. O nosso Senhor não está pregado na cruz. A cruz não pode contê-lo. A cruz nos lembra que uma dívida foi paga. Lá em Gálatas fala que o escrito de dívida que havia contra nós, qual era a dívida? A dívida é você, se você não pagar, você vai para o inferno. E ninguém podia pagar essa dívida. E a Bíblia diz que esse escrito de dívida foi cravado na cruz. Aleluia. A dívida que havia contra mim, contra você, foi removida. A dívida foi paga. E o véu foi rasgado. Nós cantamos aqui. O véu foi rasgado. No Santo dos Santos tinha um véu que separava. E o véu que separava já não separa mais, foi rasgado de alto a baixo. E a palavra de Deus faz questão de enfatizar de alto, quer dizer, veio do alto. Foi uma força que veio do alto, que veio dos céus, que rompeu aquilo que nos separava da presença de Deus, foi removido. Não há mais separação entre você e Deus. Por isso que você tem o direito de entrar na presença de Deus, porque Jesus conquistou esse direito. O véu foi rasgado e o acesso ao Pai foi restaurado. Aleluia. A graça, meu irmão, aquilo que não nos custou nada. A graça nos trouxe comunhão. A graça nos trouxe reconciliação. Nós estamos reconciliados com Deus. A graça nos trouxe vida abundante. Então escolha viver esse tipo de vida que Deus propiciou para nós. E aí, nós participamos da nova aliança. Meu irmão, a nova aliança é um compromisso. É um compromisso de amor e fidelidade. É um compromisso. Você assume, você dá a sua palavra que você vai cumprir com esse compromisso, porque você fez uma aliança. Mesmo a morte de Jesus, ela consolidou uma nova aliança. E numa aliança tem a responsabilidade dos dois lados. Tem a nossa responsabilidade, tem a responsabilidade de Deus. Da parte de Deus, Ele nunca vai quebrar a aliança.
A morte de Jesus consolidou essa nova aliança, não mais baseada em sacrifício de animais, não mais baseada em derramar sangue de animais, de bodes ou de touros, como era antes, mas consolidada no precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que Ele foi o Cordeiro, já simbolizava que um animal ia ser morto. Diz aí, eis aí o Cordeiro, João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, como um animal ele vai ser morto, como um cordeiro vai ser morto, que tira o pecado do mundo. Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz, por isso, Ele, o Senhor Jesus, Ele é o mediador da nova aliança. O que é um mediador? Imagine que você tem uma situação com outra pessoa e não consegue resolver. Aí vem um mediador, coloca no meio, que está no lugar médio, chama de meio. E ele faz o entendimento entre as duas partes. Ele é o mediador, ele veio e resolveu o nosso problema com Deus. Ele faz essa mediação. Ali em 1 João diz filhinhos. Eu peço que vocês não pequem, mas se por acaso vocês pecarem, nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, Ele é justo. É Ele que faz essa mediação entre nós e o Pai. Então Ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados, meu irmão, Deus está chamando toda a humanidade, Deus está chamando você. Você acha que você está aqui por acaso? Não, Deus chamou você para receber a herança eterna que foi profetizada. Deus chamou você, você não está aqui por acaso. Você acha que esse convite que te trouxe aqui foi alguém que te convidou? Não, foi o próprio Deus que te convidou, para que possam receber a herança. E essa herança foi prometida, e essa herança é eterna, ninguém vai tirar de você. Em João capítulo 10, versículo 11, aqui o próprio Jesus falando, diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Ele estava dizendo, ele estava apontando, eu vou morrer por vocês, porque eu sou o bom pastor. Meu Deus, como Criador, Ele assumiu o compromisso de cuidar de nós, como um pastor cuida das suas ovelhas. Eu espero que a partir de hoje você leia o Salmo 23 de uma forma diferente. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Sabe qual que é a questão, meu irmão? A questão é se você quer se tornar ovelha do rebanho de Jesus, para você ter este cuidado. É como se fosse assim, né? Se eu sou uma ovelha que pertenço ao rebanho do Senhor, então nada me faltará. Porque o pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. O pastor é aquele que tem a responsabilidade de dar o alimento para a ovelha. É aquele que tira o rebanho e leva para tomar água. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meu irmão, se Deus é o teu pastor e você cumpre como, né, a tua responsabilidade de ser ovelha, de estar dentro do rebanho dele, a responsabilidade de cuidar de você é do pastor. Se você é ovelha do rebanho do Senhor Jesus Cristo, você já está suprido em todas as suas necessidades. Diz um amém aí em nome de Jesus. Diga, eu já estou suprido em todas as minhas necessidades, em todas as áreas da minha vida, porque eu sou ovelha do rebanho de Jesus Cristo. Ele é o meu pastor. Glória a Deus. Aleluia. Então, qual é a responsabilidade da ovelha? Ela é estar dentro do rebanho.
sendo apacentada pelo pastor. Então nós temos uma responsabilidade, andar na luz dessa aliança, andar dentro do rebanho, viver em fidelidade, obedecer a palavra do pastor, o nosso supremo pastor. Já viu aquela história das 100 ovelhas, né? O pastor foi contar as ovelhas. Então o relatório é de Deus, tá, irmão? Contar as ovelhas é de Deus. E faltou uma. Por que ele sabia? Porque ele contou. E uma estava faltando. Nenhuma ovelha que sai do rebanho é uma ovelha que começa a fazer coisas que não são orientadas pelo pastor. Começa a ouvir outras vozes, começa a dar passos em outros lugares, começa a praticar outras coisas, e cada vez ela vai se afastando do rebanho, cada vez mais ela vai deixando de ouvir a voz do seu pastor, cada vez mais vai, nesse caso, cada vez menos vai se parecendo com a ovelha do rebanho de Jesus Cristo. Ela vai se sujando, a lã dela não vai sendo removida, e ela vai ficando cada vez mais pesada, se movimentando com dificuldade, ela tem dificuldade de se alimentar, porque ninguém cuida dela, ela se afastou do rebanho, e ela é presa fácil para um lobo, está faminto para achar comida. Esse lobo faminto é uma figura de Satanás. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, vive ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Se você está dentro do rebanho, você é protegido pelo pastor. Se você está fora, você é uma presa fácil, né, das trevas, você é uma presa fácil do diabo, você é uma presa fácil de começar a fazer coisas que vão te levar para o inferno. Ah, pastor, essa palavra de inferno, todo mundo acha que não vai para o inferno, Deus é tão bom que ninguém vai para o inferno. Meu irmão, está na hora de a igreja começar a falar do inferno, começar a falar, olha, se você estava fora, e não é para assustar, você tem liberdade de fazer o que quiser da sua vida, mas você tem que entender, meu irmão, que se você não é ovelha que está dentro do rebanho, né, do qual Jesus é o pastor, Ele não é o teu Senhor. Quem é o teu Senhor? Jesus fala, quem não está comigo já está contra mim. Irmão, esse mundo anda tão perdido. Acho que se Jesus quiser vir hoje, né, já está de bom tamanho, que esse mundo está cada vez mais perdido. Então andar na luz dessa aliança é que vai experimentar a fidelidade de Deus, obedecer a palavra, que vai experimentar as bênçãos de Deus, é que vai receber a herança deixada por aquele que morreu na cruz por nós. A herança que Jesus conquistou foi o nosso direito de nos tornarmos filhos de Deus. A palavra de Deus diz, todo aquele, né, que, né, receber a palavra, entender a palavra, é como a semente que cai, encontra o solo, né? O solo é o nosso entendimento, a nossa capacidade de compreensão. Recebe a palavra, entende, eu preciso me tornar filho de Deus para receber a salvação, para que os céus se abram sobre a minha vida, eu seja abençoado ainda aqui nesta vida. E aquele que com a sua boca declara que Jesus é o seu Senhor, diz, eu aceito que o Senhor mande em mim, eu aceito que a minha vida seja orientada pela tua palavra, e não mais pelo que eu penso, não mais pelo que os meus desejos, e não mais pelas minhas vontades. Esse é o que se torna filho de Deus, os que creem em Jesus Cristo. A condição para se tornar filho está liberada para todos. O problema é que nem todos aceitam essa condição de se tornarem filhos, não usam o poder para se tornar filhos de Deus. Infelizmente, se não é filho de Deus, filho de quem que é? A Bíblia fala de alguns filhos do diabo. Ele diz, o diabo é mentiroso,
E é o pai da mentira. Imagina aquele que criou a mentira. E quem mente é filho dele também. Quem é o teu pai? Meu irmão, nós temos a solução conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário. E nós temos que aprender a viver essa solução da cruz. A cruz indica de que lado nós estamos. A cruz não é um enfeite. Alguém usa uma cruz aí no braço ou no pescoço? Alguém usa? Meu irmão, a cruz, ela não é um enfeite, a cruz é uma declaração de fé. Se você usa a cruz, tem que falar, diz, eu pertenço a Jesus Cristo, eu sei o que custou, o preço que foi pago nesta cruz para que eu me tornasse filho de Deus, filha de Deus. É uma declaração de fé, a cruz, sem nada, que Jesus não está na cruz, Ele ressuscitou. Então, meu irmão, antes nós vivíamos apenas pela misericórdia, e a misericórdia, a Bíblia fala que elas se renovam todas as manhãs. Deus todo dia libera uma porção de misericórdia para a gente viver. Mas nós não nascemos para viver de misericórdia em misericórdia. Nós nascemos para ser filhos de Deus, para fazermos, usar a herança conquistada por Jesus. Mas agora, antes vivíamos pelas misericórdias, mas agora que Jesus conquistou para nós, agora nós vivemos pela graça. E a graça que nos fez filhos, a graça que te fez filho de Deus, a graça que te fez herdeiro do reino dos céus. A Bíblia fala, tudo que vocês ligarem aqui na terra, será ligado nos céus. Então, herdeiros deste reino. Romanos capítulo 8, versículo 17. Nós somos filhos, amém? E olha, Romanos 8, 17 diz, e visto que somos seus filhos, também somos seus herdeiros. Diz um amém aí. Meu irmão, eu não quero que teu pai morra, mas imagine que o teu pai é riquíssimo, né? E chega uma hora que ele é promovido e removido, e toda a riqueza que ele tem, ele deixa para você. Você vai chorar ali, meu pai, se foi. Meu irmão, dali um mês, a dor diminui, dali 3 meses a dor diminui bem, um ano depois, passa o tempo do luto. Você se lembra do seu pai, quem ele foi, fala dele, mas você fica usufruindo tudo a conquista que ele deixou para você. Então a Bíblia está falando que toda a conquista de Jesus para nós é um direito nosso, é nossa herança, porque nós somos os herdeiros. E por quê? Porque você era filho de Deus, você é filho de Deus. E visto que somos seus filhos, também somos seus herdeiros. Na verdade, somos herdeiros juntamente com Cristo, porque Cristo conquistou esse direito para nós. Tem uma canção antiga que diz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Irmão, a necessidade de nós entendermos as conquistas de Deus para nós, sabe, a importância dessa conquista de Deus para nós. A solução de Deus foi perfeita para nós. A solução de Deus foi eterna para nós. A solução de Deus é suficiente para nós. Agora, cabe a nós responder como que Deus espera a nossa resposta. Devemos responder com gratidão a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor me tirou de um charco de lama. O Senhor me tirou de uma vida sem sentido. O Senhor me libertou das drogas. O Senhor me libertou dos vícios. O Senhor libertou meu casamento. O Senhor libertou meus filhos. O Senhor libertou a minha vida. Eu sou grato ao Senhor por isso. Responder com gratidão.
responder com santidade. E eu entendi, Senhor, que eu viver em santidade é que glorifica o Teu nome. Eu viver em santidade é que abre os céus. Responder com comprometimento. Senhor, eu tenho um compromisso. Eu dei a minha palavra de que agora o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Pai. Por isso eu ganhei o direito de entrar dentro do teu rebanho. Eu sou mais uma das tuas ovelhas. Eu tenho um compromisso de permanecer dentro do teu rebanho, ser cuidado por ti. Então é que cada um de nós aprenda a viver a sombra da cruz de Cristo. Reconhecendo, o preço que foi pago pelas nossas vidas para que nós tivéssemos esse direito. E não apenas para nós, mas proclamar essa solução para o mundo. Quantas pessoas você conhece que estão ali vivendo uma vida sem vergonha, uma vida fajuta, uma vida de pobreza, de miséria, e às vezes nem é miséria financeira, é uma miséria, dentro dela. E nós temos a solução. Diz, você precisa ser ovelha do rebanho, daquele que tem tudo o que você precisa. Então nós temos a solução e devemos proclamar essa solução para o mundo. Meu irmão, sabe o que a cruz vazia nos lembra? Que Jesus venceu. Aleluia. Jesus venceu. Mas sabe qual que é a melhor parte? Se Ele venceu, nós também vencemos. Meu irmão, a palavra de Deus diz que nós, aquele que está em Cristo, é uma nova criatura. Jesus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não sou apenas vencedor, eu sou mais que vencedor. E o poder que Deus colocou em mim não é medo, não é insegurança, não é covardia. Deus colocou em mim o poder do Espírito Santo, porque Ele venceu. Se Ele venceu, nós também vencemos com Ele. Porque a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Então a solução, ela está diante de você. Meu irmão, talvez o que você esteja ouvindo hoje, tudo isso e pensando, será que a solução é realmente para mim? Será que Jesus realmente pode mudar a minha história? Eu já contei meus testemunhos várias vezes, mas a minha história era de pobreza, de miséria. E Deus mudou a minha história. Meu irmão, a resposta, Deus pode mudar a minha história? A resposta é sim. Deus pode, Deus quer mudar a tua história. Jesus morreu na cruz, foi por você, foi por mim, foi por toda a humanidade. Ele viu as tuas dores estão lá dentro, às vezes na tua alma, que você não consegue nem explicar que dor é essa, por que eu sinto isso, por que eu sou desse jeito. Ele viu as tuas dores, Ele viu os teus pecados, Ele viu os teus fracassos, e mesmo assim, Ele decidiu te amar. Ele tomou o teu lugar, para que você tivesse vida, e vida em abundância, não qualquer tipo de vida. Em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou tanto o mundo, esse tanto, diz, Deus amou o mundo de um modo inexplicável, que deu o seu único filho. Para que Ele fez isso? Para que todo que nele crer não pereça. Esse não pereça a gente podia trocar para todo que nele crê não pereça no fogo do inferno, mas tenha vida eterna. Aleluia. Já parou para pensar como é a vida eterna? A gente vê
A mãe da pastora tem 86 anos, 87 anos. Já está velhinha. Imagina que é uma pessoa com 500 anos. E ser criança ainda, perto da eternidade. Imagina a expansão da nossa mente. Meu irmão, a gente vai experimentar coisas inimagináveis lá na eternidade. Se aqui a vida já é boa, imagine lá, que a gente não vai ter limitação. Não vai ter limitação de pensamento, não vai ter limitação de tempo, não vai ter... Nada vai limitar a gente. Então, para que Deus fez essa conquista? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha uma vida eterna, e ele experimente tudo o que tem na eternidade. Hoje essa solução está diante de você, meu irmão. A cruz ainda continua falando. O sangue de Jesus ainda tem poder. E o amor de Deus ainda está de braços abertos para você, para te receber. Está esperando você voltar para casa. Aqui é a tua casa. A igreja é a tua casa. O rebanho das ovelhas, o Senhor tem que ser mais uma dessas ovelhas. Talvez você tenha se afastado. Talvez você tenha, às vezes, cansado. Talvez você esteja vivendo longe da presença do Pai. Mesmo vindo na igreja, às vezes pode estar longe. Mas nesta noite, o Espírito Santo está te chamando de volta. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz: eis que estou à porta aí, toque, toque na porta do teu coração. Se alguém, diz qualquer pessoa, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e juntos teremos uma refeição como amigos. Ele está batendo na porta do teu coração agora. Então não endureça o teu coração. Hoje é o dia do recomeço. Hoje é o dia da reconciliação. Hoje é o dia de salvação. Se você, meu irmão, quiser, coloque-se em pé.